Bem-vindo ao podcast Estrangeiros e Peregrinos. A mensagem de hoje será apresentada por Dennis Allen. Todos os dias, uma nova mensagem das Escrituras e uma pergunta para testar seu conhecimento. No final desta mensagem, eu darei a resposta à pergunta 552. Mas primeiro, vamos para o livro de Salmos, refletir sobre a mensagem de Salmo 137. Depois de séculos de idolatria e rebeldia contra Deus, os descendentes de Abraão sofreram as consequências em guerras desastrosas, seguidas por longos períodos de cativeiro em terras estranhas. Quando os babilônios levaram os judeus ao cativeiro, criaram comunidade de cativos perto de canais de irrigação e rios. Nessas colônias, os judeus foram obrigados a continuarem suas vidas, pois ficaram décadas nas beiras dos rios da Babilônia. Com algumas exceções importantes, os babilônios não respeitaram as crenças religiosas dos judeus e até procuraram ativamente apagar a religião dos cativos. Um dos principais desafios desse povo, separado em distância e tempo da sede da sua fé, foi o de manter as crenças e ser leal aos princípios religiosos que uniam os judeus e, mais importante, serviam como fundamento da sua comunhão com Deus. Foi neste contexto que Salmo 137 foi escrito. Considere as palavras deste cântico espiritual. Às margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas harpas, pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções, e os nossos opressores que fôssemos alegres, dizendo: entoai-nos algum dos cânticos de Sião. Como, porém, haveríamos de entoar o canto do Senhor em terra estranha? Se eu de ti me esquecer, ó Jerusalém, que se resseque a minha mão direita. Apegue-se minha língua ao paladar, se não me lembrar de ti, se não preferir eu, Jerusalém, a minha maior alegria. Contra os filhos de Edom, lembra-te, Senhor, do dia de Jerusalém, pois diziam, arrasai, arrasai até aos fundamentos. Filha da Babilônia, que has de ser destruída, feliz aquele que te der o pago do mal que nos fizeste. Feliz aquele que pegar teus filhos e esmagá-los contra a pedra. Sião e Jerusalém são referências ao local do templo construído pelo rei Salomão e destruído pelo rei Nabucodonosor. Foi o lugar escolhido por Deus como centro de adoração dos israelitas. Foi o único lugar autorizado para entregar sacrifícios e ofertas. Para os judeus, foi impossível separar serviço a Deus deste local consagrado. Por isso, lamentaram a separação forçada da terra amada. Os babilônios tentaram reduzir a religião dos judeus a uma curiosidade, um espetáculo para entretenimento. Cante um hino de louvor para nós, para nosso entretenimento. Pediram aos judeus que cantassem seus hinos com alegria. Nossos fiéis não acharam motivo de alegria no seu afastamento do templo. Desta situação triste, nasceu um refrão que tem sido repetido ao longo de mais de 2.500 anos por judeus que olhavam para Jerusalém com desejo de voltar para essa cidade. O refrão do Salmo 137, versos 5 e 6. Se eu de ti me esquecer, ó Jerusalém, que se resseque a minha mão direita. Apegue-se minha língua ao paladar, se não me lembrar de ti, se não preferir eu, Jerusalém, a minha maior alegria. No Novo Testamento, Jesus ensinou que a cidade de Jerusalém e seu templo não teriam mais a mesma importância. João capítulo 4, do versículo 21 ao 24, ele deixa claro que não é o lugar geográfico, e sim a sinceridade de um coração que adora a Deus conforme a vontade do Senhor. Mas essa antiga atitude dos judeus
deve ser a atitude dos cristãos sobre o reino de Cristo. Esse reino deve ser a prioridade na vida de cada servo do Senhor. Jesus disse em Mateus 6:33, buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. Agora vamos às perguntas bíblicas e a prometida resposta à pergunta número 552. Depois da morte do rei Saul, qual filho dele tentou se estabelecer como rei de Israel? Alternativas: A. Isbosete, B. Jonatas, C. Abinadab ou D. Malquizua. São todos filhos de Saul. Porém, descobrimos em 1 Samuel 31 que 3 deles morreram e só um sobreviveu para tentar se estabelecer como rei. A resposta certa: A. Isbosete, porque Jonatas, Abinadab e Malquizua morreram junto com o pai deles, o rei Saul, em batalha. Isbosete sobreviveu, resistiu ao decreto do Senhor que escolheu Davi para ser o próximo rei e tentou se estabelecer como rei de Israel, mas ele se perdeu e Davi reinou sobre Israel. Isso em 2 Samuel, capítulo 2-5. Agora a nova pergunta do dia, pergunta número 553. Quando Cornélio mandou chamar Pedro para ensiná-lo sobre Jesus, este apóstolo estava em qual cidade? Alternativas: A. Jerusalém, B. Jope, C. Roma ou D. Cafarnaum. A resposta no final do próximo episódio. Os judeus na Babilônia entendiam em relação a Jerusalém o que nós precisamos entender sobre o reino de Cristo. Nada é mais importante. A nossa maior alegria deve ser a comunhão com Deus e o privilégio de servir ao nosso Senhor. Obrigado por nos acompanhar nessa jornada pelas Escrituras. Volte amanhã para ouvir mais uma mensagem do podcast Estrangeiros e Peregrinos. Seguimos pelo mundo.